Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem, terceirão? Sou a professora Camila, aula de História, aula sobre Holocausto. Hoje nós vamos ver, então, a questão da aula 19 e aí eu vou pedir para vocês para a gente relembrar um pouquinho o que nós estávamos vendo. Mas antes de começar, aqueles recadinhos de sempre. Se você tem acesso ao Classroom, vai lá, enquanto a gente está conversando aqui, vai lá, coloca a sua presença. Se você está fazendo as atividades, está me vendo pela TV, está fazendo as atividades lá do seu colégio, lembre-se de fazê-las e também lembre-se de devolvê-las no seu colégio. Acredite em mim, você com a sua atividade em casa, elas não vão ser corrigidas espontaneamente. Vamos relembrar então um pouquinho? Vamos lá para a aula? Bom, o que a gente viu? Eu vi com vocês a aula passada sobre a rendição japonesa, vimos ali a questão do Exército Vermelho, o Exército Soviético, a importância deles para conter o avanço do eixo e vimos também a amplitude, as consequências, principalmente em relação às bombas nucleares no final da guerra. O objetivo hoje é mais falar sobre também outro grande crime de guerra chamado Holocausto. Então nós vamos ver o que significa, números das vítimas e tudo o que se fala sobre, e também as consequências. Começamos aqui com uma reflexão. Para e pensa, gente, da mesma forma que a gente fez na última aula, eu queria perguntar para vocês, será, o que é primeiro a gente debater o que é um crime contra a humanidade? Um crime contra a humanidade é um termo jurídico, ele já se colocou no direito internacional, que ele diz quando tem uma população que sofre algo de alguém que está com uma atitude ou um avanço militar. Ou seja, é como se eu falasse alguém que ataca outra pessoa com uma arma muito potente em que essa pessoa não pode se defender. Agora, potencializa isso. Eu estou falando de populações que foram segregadas, de populações, como no caso das bombas nucleares, que estavam indefesas e que sofreram. E aí, a reflexão que eu trago para vocês, será que na nossa sociedade ainda acontecem crimes contra a humanidade? E aí eu posso até ficar imaginando aqui como é que você deve estar pensando nessa questão. Será que, professora, de novo falar sobre isso? Gente, sempre, sempre. Porque se eu tenho, você está acompanhando aí, você está vendo nos jornais, se eu tenho manifestações contra o racismo, se eu tenho pessoas lutando contra o autoritarismo de alguns líderes, é claro que eu tenho que falar sobre os eventos históricos. Nós temos que relembrar, a história serve para isso, para a gente refletir, sempre. Então, vamos lá aqui para o conceito. Conceito de Holocausto, anota aí e grifa o que der. Foi o maior assassinato sistemático em massa do século XX. Este genocídio matou cerca de 6 milhões de judeus, além de centenas de outros grupos étnicos, políticos e de gênero. Ciganos, sérvios, soviéticos, testemunhas de Jeová, homossexuais, negros, deficientes físicos, além de pessoas contrárias ao regime nazista. O extermínio foi promovido por ações realizadas a partir do discurso antissemita e xenófobo do Estado nazista, liderados por Adolf Hitler, que considerava os alemães como seres superiores. Eu comento aqui com vocês e já começo perguntando, já que falamos do Hitler, será que ele é o único culpado disso? Será que uma pessoa foi responsável por um holocausto, ou seja, por um assassinato em massa? E aí, gente, é claro que a resposta é não. Um crime de tamanha proporção, ela foi, e como a gente vai ver daqui a pouquinho os números, ela foi devido à conivência de pessoas, de nações. Lembra lá no começo da guerra? Hitler estava avançando para o lado dos comunistas. França e Inglaterra estavam falando, não está vindo para nós, deixa lá, está matando o comunista. E aí que a coisa foi aumentando, e foi aumentando. E aí, para você entender os números da guerra, não adianta você ver só o final lá. Não adianta você pensar, tinha lá os campos de concentração, tinha loucura, professora, concordo contigo, tinha loucura, a insanidade dele perseguir os judeus. Mas não, ele não só perseguia judeus, e muito pelo contrário, não começou só na solução final, no assassinato, começou muito antes. Vamos ver? Aqui eu trago para vocês alguns dados, e principalmente o tamanho, do que a gente chama de holocausto. Então ele perseguiu judeus,
civis soviéticos, prisioneiros de guerra também soviéticos, civis poloneses, né, mesmo não sendo judeus. Perseguiu também pessoas com deficiência que viviam em instituições. E aí um detalhe, por quê? Lembra lá? Raça ariana, raça superior. E aí está o grande detalhe, já comentamos na aula passada. Sempre que alguém se acha superior a outro e se acha no direito de perseguir, discriminar, tem que ser combatido. Lembra lá, gente, a diversidade, nós não somos iguais, nós temos que respeitar o diferente. E a gente não cansa, nós historiadores, filósofos e sociólogos não cansamos de te fazer refletir sobre isso. Vamos lá para um quiz? Só para você prestar bastante atenção e ver aqui o que foi de fato, gente, o Holocausto. Com vocês. E aí, conseguiu? Vamos lá, vamos ver. O que foi o Holocausto? Letra A. Exemplo de guerra rápida realizada pelas forças SS nazista? Isso tem outro nome, né? Você lembra lá? Blitzkrieg, não é isso. Letra B. Extermínio sistemático de populações étnicas, em sua maioria judeus, pelo Estado nazista. Vou deixar essa aqui reservada, vamos ver. Letra C. Estratégia de confinamento e trabalho de prisioneiros em Auschwitz. Olha, estou na dúvida aí, mas calma, pera lá. Estratégia de confinamento, não. Se fosse só estratégia de confinamento, seria outro nome. Foi um extermínio, né? Letra D, busca por uma igualdade de populações a partir do extermínio de nazistas. Nada a ver essa daqui. Então, resposta correta, letra B, extermínio sistemático de populações étnicas e, em sua grande maioria, judeus pelo Estado nazista. Comentei com vocês e trago aqui um conceito que você já viu lá na aula 10. Gostei bastante de como estava, trouxe esse mesmo slide para você ver. O que é então esse antissemitismo, gente? O preconceito contra qualquer pessoa de origem semita, o que inclui preconceito contra árabes, assírios e judeus. Tem que tomar cuidado um pouquinho, porque assim, antissemitismo é diferente de antijudaísmo. Antijudaísmo, e aí vamos pensar, a religião judaica, ela sempre foi combatida por as outras religiões. Isso é um preconceito religioso entre elas, mas não tem nada a ver com ódio, tem a ver com diferença de religião. O antissemitismo pregado por Hitler, ele era de buscar um culpado. E aí, convenhamos, o regime autoritário, ele tem dessas. Ele sempre vai ter um culpado ali incomodando e dizendo, olha, os judeus são o grande mal do mundo, temos que segregá-los, temos que afastá-los. Então, cuidado, o termo correto, antissemitismo.
Como que começa? Política segregacionista. Atenção à data, 33 a 39, muito antes da guerra. A guerra nem tinha começado ainda e eu trago aqui para vocês uma fonte. Imagine você andando na rua, né? E é lá, alemães, defendam-se, não comprem de judeus. Aula passada, eu me lembro que eu fiz com vocês um exercício, mas imagine no seu colégio, você passando nos corredores e alguém levantando uma placa. Turma, colégio, se afastem do terceiro ano, eles são o caos, eles são o que há de pior. Imagine como você se sentiria nesse caso. É claro, devido às proporções, não tem nem comparação, mas imagine o terror psicológico que essas pessoas passavam. Outra questão também do regime autoritário, isso é muito comum, né? O autoritarismo, o fascismo também tem disso, é você censurar as ideias contrárias. Essa imagem, essa foto aqui da Praça da Ópera, onde vários livros foram queimados, ou seja, não pensou como eu, tem que ser exterminado. A ideia, gente, a ideia se manteve, independente das fogueiras de Hitler, as ideias permaneceram, mas a tentativa, a insanidade dele era tanta que ele queria, né, acabar com ideias contrárias. Outra questão, e aqui sim a gente já começa a observar posturas antissemitistas em lei, e aí nosso cuidado, não é porque está na lei, que a lei ela está ali agregando os valores de uma comunidade ou de uma época. Olha essa lei, chamadas Leis de Nuremberg. Primeira lei em 35, Lei de Cidadania do Reich. Pessoas com 3 ou mais avós, nascidos na comunidade religiosa judaica, passaram a ser considerados judeus por lei, pois os avós nascidos em uma comunidade religiosa israelita eram racialmente considerados judeus. E dessa forma, sua condição racial era transmitida para os seus filhos e netos. Pela lei, na Alemanha, os judeus não eram cidadãos, mas súditos do Estado. Esta lei retirou de todos eles a cidadania alemã e os privou dos mais básicos direitos humanos. Imagine só, o seu avô judeu, você também era considerado judeu. Né? Qual é o sentido disso? Outra lei também, lei de proteção ao sangue, lembra lá o pensamento arianismo, né? O sangue é a honra alemã, proibiu o matrimônio entre judeus e não judeus. Então, tudo isso, gente, são exemplos, né, do antissemitismo já vindo, antes mesmo da guerra. Olha aqui, para a gente não falar que era só na lei, um livro infantil, o judeu representado aqui, né, com uma pessoa até feia em virtude, né, da relação aqui dos alemães, né, dos arianos, e ele não era bem-vindo. Ou também, gente, mais nítido, né, bancos onde só os judeus poderiam sentar. Imagine a humilhação dessas pessoas, o que eles passavam. Aqui, e aí, uma situação recentemente mal citada, Noite dos Cristais. Vamos ver que esse aqui, de fato, é um dos grandes eventos antissemitas. Noite dos Cristais, aqui um exemplo de uma sinagoga. Sinagoga é o templo onde as práticas judaicas são feitas. A sinagoga foi totalmente queimada, apedrejada. Como que começou? Essa história aqui é do Greenspan, um jovem judeu polonês, mas que estava morando em Paris. E aí, ele, sabendo, né, que o Reich estava isolando, segregando, ele sabe, lá de Paris, que os pais dele foram mandados para um campo de concentração, um campo ainda, né, ali de trabalho a princípio. Ele, com raiva, invade a embaixada lá alemã em Paris e assassina o diplomata von Hatt. Gente, o assassinato do von Hatt desencadeia toda uma série de protestos. Por quê? Ele, né, desfere os tiros no dia 7, mas o von Hatt acaba de falecer no dia 9 de novembro. 9 de novembro, se você lembrar um pouquinho, foi o mesmo dia que lá, 9 de novembro de 23, Hitler estava sendo preso por fazer lá os primeiros projetos do que seria aí o Partido Nazista. E aí que eu tenho, né, o estopim ali para as manifestações do nazismo. Aqui mais uma foto, né, de uma sinagoga destruída nessas noites dos cristais. E aqui, né, o que a gente poderia falar, a gota d'água, ou melhor, a gasolina na fogueira, o grande, né, ministro da propaganda alemã, o Goebbels, ele vai à rádio, e ele usava muito bem as ondas do rádio, e ele fala, olha, o Führer decidiu que as manifestações não deveriam ser preparadas ou organizadas pelo partido, mas na medida em que elas irrompessem espontaneamente,
não deveriam ser impedidas. Ou seja, se vocês quiserem, vocês se manifestem. Gente, antes da guerra, vou trazer um mapa aqui para vocês. Eu tenho todos esses pontos aqui do mapa, mostram cidades onde nós tivemos sinagogas, né, apedrejadas, casas, né, de pessoas que eram judeus, foram, né, devastadas. Vamos para um quiz, só para você refletir sobre o que de fato foi a Noite dos Cristais? Com vocês. E aí, conseguiu? Vamos lá? O que foi a chamada Noite dos Cristais? Letra A, manifestação por meio da quebra de vidros e cristais nos hotéis de franceses e judeus. Jesus amado. Vamos lá. Letra B, foram noites seguidas de venda de cristais por judeus na tentativa de aquisição de renda? Letra C, ataques espontâneos da população alemã nas sinagogas, casas e estabelecimentos judeus? Letra D, quebra de cristais nos gabinetes do Terceiro Reich como uma ofensiva à segregação social. Resposta correta, letra C, ataques espontâneos da população. Presta atenção na questão da espontaneidade. A princípio, o Estado nazista estava falando, é a população que está clamando pelo nazismo, é a população que está clamando pelo antissemitismo. Então, aquilo que eu volto a falar para vocês, o Holocausto foi uma construção, né? Ele não está só no final da Segunda Guerra, ele está muito antes disso. Trago aqui para você, então, uma outra fase do que a gente chama de Holocausto, quando as populações foram levadas para guetos. O que é o gueto? O gueto é um bairro muito desprovido de infraestrutura, em que eles foram remanejados. É como o Estado nazista começa a falar, olha, judeu, não que a gente está querendo tirar você daqui, mas a gente só vai remanejar você para um lugar. E não só você, mas várias famílias, todos que são judeus. E agora, te faço uma pergunta, você me olhando daí, você sabe qual é a minha religião? Não dá para saber. E assim também os nazistas não sabiam. Então, ao passar do tempo, eles vão começar a oficializar e falar, olha, se você é judeu, tem lá na sua carteirinha, né, no seu RG, que você é de família judaica, vai ter que começar a usar a estrela de Davi para que o meu soldado possa te identificar. Então, você vai imaginar aqui, ó, e não só imaginar, mas também ver, que nós vamos ter, né, cidades que vão ser divididas para dizer onde que os judeus moravam e aonde que eles não deveriam frequentar.
Outra questão também, e agora sim a gente entra numa fase muito crítica e muito triste da humanidade, que é o que o nazismo vai chamar de solução final. Ele segregou, ele fez preconceitos, ele retirou os direitos, mas chegou uma hora, e aí final da guerra, lá por 44 e 45, ele começa a falar, não tem mais como, para eu criar a raça perfeita eu tenho que exterminar. E aí sim a gente tem o que a gente fala, né, onde ele vai começar os assassinatos dos povos considerados inaptos. Lembra? Dentro daquela ideologia nazista. E aí, gente, eu vou ter esses chamados campos de concentração. Detalhe importante que campo de concentração não é uma invenção nazista, é uma prática lá do imperialismo até, quando eu tinha, eu não, né, mas quando os países tinham prisioneiros de guerra, eles colocavam para trabalhar. O Estado nazista vai usar isso como um campo de trabalho, mas também como um campo de extermínio, seleção, né, e os horrores da guerra. Aqui eu tenho a entrada de Auschwitz e aí um lema extremamente sarcástico escrito: o trabalho liberta. Você imagina que quando a população chegava, né, chegavam achando que tinham sido remanejados e era oferecido, olha, você vai ter um trabalho aqui. E com o passar do tempo, essa pessoa acabava sendo assassinada. Aqui, né, já de cabelos raspados, já com o símbolo de identificação, eles eram conduzidos em uma tortura psicológica constante. Isso daqui que eu trago para vocês, gente, já é, né, de Auschwitz, onde hoje é um lugar de memória, é um lugar onde as pessoas vão lá para ver, né, o que foi feito, né, naquela região. Aqui já uma câmara de gás, e eu trago aqui para vocês uma fonte histórica sobre um depoimento de um sobrevivente, não, claro, da câmara de gás, mas do campo de Auschwitz. Dario Gabay fala assim, ó, eles fechavam as portas, então a SS jogava o Zyklon B, ou Ciclone B, de 3 a 4 aberturas na parede de cima da câmara. Demorava cerca de 4 a 5 minutos para todos morrerem, exceto as pessoas na frente de onde o gás entrava. Ali era mais rápido. Você imagina que eles, né, iam achando que iam tomar um banho, né, e de repente acabavam sendo assassinados. A próxima imagem, um pouco mais triste, né, outra também fonte histórica, não sei se está perceptível, mas aqui eu tenho marcas de arranhões nas paredes. Isso daqui também é lá de Auschwitz. Aqui uma representação de mais ou menos como era, né? Evidentemente que a gente não tem foto disso, mas mais ou menos como era. Entravam achando que iam se banhar e acabavam assassinados. Horror, horror. Tomara a Deus que nós nunca mais possamos ver uma cena como essa. Bom, vamos lá para uma atividade, vamos refletir um pouco. Eu vou fazer a leitura aqui do texto, depois você pega o embalo aí. Leia o fragmento extraído do livro Minha Luta, do Adolf Hitler. Também trouxe ele aqui para você analisar. O que ele diz? O direito ao solo e à terra pode tornar-se em dever quando um grande povo parece destinado à ruína por falta de extensão territorial. Especialmente quando não se trata de qualquer populaçãozinha negra, mas da Alemanha, mãe da vida, mãe de toda a civilização atual. A Alemanha tem todas as oportunidades de arrebatar a Ucrânia, a Rússia soviética, porque o comunismo é dirigido por judeus. Ora, a longo prazo, o judeu não saberá conservar o Estado potente. Vocês percebem já de cara a confusão que o Hitler faz, né? Chama aqui comunista de judeu, né? Fala aqui sobre que todos os outros são populaçõezinhas, né? Continuando a fala dele, ele não é um elemento organizado, não passa de um fermento em decomposição. O fim do domínio dos judeus sobre a Rússia será também o fim da Rússia como Estado. Fomos eleitos pelo destino para assistir a uma catástrofe que constituirá a prova mais sólida da exatidão das teorias racistas no tocante às raças humanas. Agora é com você. Que objetivos são expressados por Adolf Hitler em relação aos judeus no trecho do livro Minha Luta? Tempinho para vocês.
E aí, conseguiu? Vamos lá, facinho essa, né? Que objetivos são expressados por Adolf Hitler em relação aos judeus no trecho do livro Minha Luta? Resposta correta, letra C, antissemitismo, tá? Ódio, né? Eu vou desprezar todo mundo, todo o povo semita, ou seja, todo mundo que vem ali do Oriente, em especial os judeus. Trouxe aqui mais uma atividade, eu vou fazer também a leitura com vocês aqui rapidinho, também de uma federal de Santa Catarina. O sociólogo alemão Robert Kuss escreveu o artigo intitulado A Síndrome Neofascista da Fortaleza Europa, na qual, entre outras afirmações, destacam-se as seguintes. Claro que a história não se repete, mas o reprimido sempre volta em nova roupagem, enquanto não é elevado à consciência e superado junto com outras condições. Europa, a mãe da modernidade capitalista, também deu à luz o fascismo e, com a versão alemã do nacionalsocialismo, inaugurou o crime contra a humanidade. O pesadelo vivido pela Europa entre 33 e 45 parecia não deixar outra alternativa: fascismo nunca mais. No entanto, com os fundamentos sociais desse pesadelo permaneceram totalmente inalterados. As próprias raízes do terror fascista não foram postas de lado. Na efêmera, ou seja, na pouca época, né, do milagre econômico após a Segunda Guerra Mundial, os demônios desapareceram dos subterrâneos, mas com a crise socioeconômica da Terceira Revolução Industrial, eles voltaram à tona. Desde os anos 80, o novo desemprego estrutural de massas é acompanhado pela ascensão de ideologias neofascistas e sentimentos racistas. O potencial intimativo com que se enriquecem as sociedades europeias na crise estrutural ao final do século XX se descarrega em sucessivas ondas de radicalismo de direita amplamente difundido que ainda não assumiu contornos nítidos. Bom, essa questão aqui você vai marcar, né, as corretas. É de somatória, mas você pode marcar ali o verdadeiro ou falso que já está valendo. Com vocês.
Vamos lá então? Vou falar aqui, vamos corrigir aí, somente aí vamos para as corretas. Número 1, fascismo na Alemanha, denominado nacionalsocialismo, foi responsabilizado por crimes contra a humanidade. Correta, isso mesmo. As crises socioeconômicas europeias das últimas décadas reacenderam ideologias neofascistas e sentimentos racistas. Também correto. E aí, vou chamar a atenção, as demais estão erradas, mas cuidado com a última aqui, tá? Principalmente porque o texto, lembra lá, já começa, a história não se repete, por isso que a gente tem que refletir, ela vai tomar nova roupagem. Gente, para a gente finalizar, então, aqui uma foto muito poderosa, né? Uma foto onde os grandes culpados são, né, julgados. Aqui, inclusive, lá nas aulas de filosofia, você vai ver um conceito que a Hannah Arendt, ela analisa que mesmo sendo julgados, mesmo sendo apresentado tudo o que eles fizeram, eles achavam normal. Ela chama de banalidade do mal. Mas isso eu deixo para a filosofia resolver com vocês. Então aqui o Tribunal de Nuremberg, onde os grandes algozes foram culpados. Aqui também uma foto muito poderosa e muito feliz, né, onde o exército americano chega num dos campos de concentração, libertando ali aquelas pessoas. Gente, eu trago aqui, se você tiver como, entra lá no site do Museu do Holocausto e depois que passar a pandemia, visitem o museu, gente. Esse é um museu fantástico aqui na cidade de Curitiba. Lá você tem um link com depoimentos de sobreviventes judeus que vieram aqui para o Paraná. Bem interessante de analisar. Você também tem, né, duas grandes obras. Se você tiver acesso, alguém que tiver, pega emprestado para você ver. O Maus, do Art Spiegelman, fantástico, em história em quadrinhos, rápida leitura, você vai ver a metáfora que ele vai fazer entre gatos e ratos. E o outro, clássico, Anne Frank, para você ver, né, como que ela, uma adolescente, vai narrar o horror do Holocausto. E é com ela que eu quero terminar também, porque a gente viu sobre o que foi o Holocausto, sobre o que foram as motivações, o número de vítimas e como isso é considerado um crime contra a humanidade. E eu encerro com a frase dela. A gente tem que ter esperança. Pensa, ela que viveu o Holocausto disse isso. Apesar de tudo, ainda acredito na bondade humana. E eu, apesar de tudo, acredito no seu potencial, né, que você vai refletir sobre esse conteúdo. Cuidem-se, bons estudos!